estrela, de Deus, Mãe bela, sempre virgem da morada, celeste, feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dai-nos paz e inquietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e nós cegos alumia. E tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta, és mãe fazendo que os rogos do povo seu ouça aquele que nascendo por nós quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dai-nos pureza e brandura. Dai-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos, aos três um louvor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nós estamos hoje no nosso terceiro dia do nosso curso de consagração a Nossa Senhora, pelo método do Tratado de São Luís Maria Grimond de Montfort. No primeiro dia, nós fizemos um caminho introdutório, falando do fundamento teológico, o caminho espiritual da verdadeira devoção à Virgem Maria. No segundo dia do nosso curso, falamos um pouco sobre a natureza da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. E hoje, no terceiro dia do nosso curso, nós vamos partilhar um pouco sobre o combate espiritual, os inimigos da alma. Você já ouviu falar sobre os inimigos da alma? Você já leu alguma coisa sobre esses inimigos? O quanto é difícil muitas vezes nós trilharmos na nossa caminhada diante de tantos desafios que nós vamos vivendo? Vocês sabem quantos são e quais são os inimigos da alma? Pois é, nós vamos falar um pouco sobre eles e como nós precisamos combatê-los para bem vivermos a nossa consagração, bem vivermos esse chamado de estarmos mais inteiramente ligados a Deus pela intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima. Os inimigos da alma, eles são três. Eles são a carne, o mundo e o demônio. E eu pergunto para você, desses três inimigos da alma, qual você acredita que seja o mais difícil de combater? O que é mais complicado de saber encontrar a forma de combatê-los no seu dia a dia, no nosso dia a dia? Por isso que é importante entender, para que nós tenhamos as armas necessárias para poder combater esses inimigos. Na segunda Timóteos 4:7, nós vamos ver: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Mas para que nós possamos combater este combate, nós precisamos entender o que nós estamos combatendo. Nós precisamos verdadeiramente guardar a nossa fé. Nós precisamos proteger a nossa fé. Vamos nos consagrar a Jesus, a
através de Maria. E para que nós possamos viver esta consagração, nós precisamos entender que resguardar o nosso batismo é ver quais são esses inimigos e poder proteger o nosso batismo. São Luís Maria Grimond de Montfort, ele vai nos ensinar que a verdadeira devoção à Santíssima Virgem nos faz corajosos. Isso mesmo, nós precisamos ser corajosos para combater os 3 inimigos da alma. No tratado, no número 109, vai dizer: torna corajosa para se opor o mundo em suas modas e máximas, a carne em seus aborrecimentos e paixões, e ao demônio em suas tentações. Nesse momento aqui, o tratado, ele vai nos ensinar que o próprio Cristo, ele vai nos conduzir a vencer o mundo. O mundo que é um dos inimigos da nossa alma. Esta coragem, ela vai se manifestar de diversas formas, nos conduzindo cada vez mais a um amadurecimento espiritual necessário para vencer as tentações, as quedas, a aridez, a noite escura da nossa fé. Por isso nós precisamos buscar realmente ser corajosos. Por isso que São Luís Maria Grimond de Montfort vai dizer que, sendo corajosos, nós vamos ter arma secreta para trilhar uma vivência profunda da nossa fé e assim combater os inimigos da alma e viver um amadurecimento espiritual. Isso mesmo, porque nós temos que amadurecer, precisamos dar passos firmes na nossa fé. Assim, uma pessoa, São Luís Maria Grimond de Montfort ainda vai continuar lá no tratado. Assim, uma pessoa verdadeiramente devota à Santíssima Virgem não é volúvel, nem se deixa dominar pela melancolia, pelos escrúpulos ou pelos receios. Não quer isso dizer que não caia ou não mude, às vezes na sensibilidade da sua devoção, mas se cai, levanta-se logo, estende a mão à sua boa mãe e se perde o gosto ou a sua devoção sensível, não se aflige irremediavelmente, pois o justo e devoto fiel de Maria vive da fé de Jesus e de Maria e não dos sentimentos naturais. O que é que São Luís Maria Grimond de Montfort está nos ensinando nesse momento? Ele está nos mostrando que diante dos inimigos da alma, que é o corpo, a nossa carne, o demônio e o mundo, que são as tentações viventes, as tentações latentes, as tentações que nós vamos encontrar no nosso dia a dia, nós podemos tropeçar, nós podemos cair. O que nós não podemos é nos paralisar. O verdadeiro devoto, o verdadeiro consagrado, ele não fica estático, ele está em constante movimento. É aquele que pede socorro para a mãe no momento em que ele se vê em apuros. É aquele que tem uma fé amadurecida, porque quando nós temos uma fé amadurecida, nós entendemos que nós somos fracos, nós entendemos que nós somos limitados e que nós entendemos que nós precisamos
da graça santificante que vem do alto. E é essa graça santificante que vai nos mover, que vai nos levantar e que vai nos conduzir. E ali nós vamos pedir força, nós vamos pedir a graça que vem do alto. Eu não estou sozinho, eu não estou desamparado, eu tenho algo muito maior que me fortalece e que me edifica. No momento em que eu me reconheço pequeno, é a pequena via de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela se reconhece pequena e necessitada, por isso ela tem toda a graça que emana do céu. E São João da Cruz, ele vai nos dizer: dos 3 inimigos da alma, são 3 estorvos que, se não combatidos, podem até mesmo tirar da comunhão com Deus. Eles fazem forte oposição à alma, que quer se achegar cada vez mais ao coração do Pai. Todos os danos recebidos pela alma provêm desses inimigos. São João da Cruz, ele faz um alerta, ele nos conduz a despertar. Você quer se aproximar, nós queremos ter intimidade, aproximação ao coração do Pai, mas os inimigos da alma, nossa carne, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne, ela quer nos afastar do coração de Deus, quer nos impedir de fazer a vontade do Pai, quer nos colocar distante do nosso Senhor, do nosso Salvador. O demônio, ele é astuto, ele vai nos provar, assim como ele tentou provar nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai fazer da mesma forma conosco. E o mundo, diante das suas seduções, ele vai fazer a mesma coisa. Vai colocar as coisas como se fosse tudo natural. E nós precisamos entender o que nós vamos escolher para não cairmos nas armadilhas. É exatamente o que São João da Cruz está nos alertando. Esses são 3 estorvos que, se não forem combatidos, podem até mesmo nos tirar da comunhão com Deus. Então precisamos ficar atentos para não perdermos a comunhão com o nosso Senhor. Precisamos combater verdadeiramente o bom combate, para guardarmos a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, naquele que é o condutor das nossas vidas. Mas eu volto a fazer a pergunta que eu fiz inicialmente: qual desses 3 inimigos da alma ele é o pior? Qual o pior deles para nós combatermos no nosso dia a dia? O primeiro inimigo da alma que nós vamos falar agora, ele é o mundo. Mas será que o mundo é o pior inimigo para nós combatermos? Dentre os 3 inimigos da alma, o mundo, ele é o mais fácil, digamos assim, de ser vencido. Por quê? Exige de nós apenas uma tomada de decisão clara e decisiva, de dizer sim ou não. Trata-se de termos uma posição clara de qual Senhor queremos servir: Jesus ou o mundo. Um exemplo muito claro para nós cristãos, quando nós falamos da realidade da vida, quando nós falamos da escolha das 2 vidas, quando nós nos posicionamos em relação ao aborto. Não tem e se, mas, talvez não, é uma vida. Então é muito fácil nos posicionarmos e escolhermos sim a vida e ponto final. Quando nós falamos sobre família, qual é a família em
instituída pela nossa igreja. Vamos lá em Gênesis. O que é que nós escutamos pelas Sagradas Escrituras? O homem e a mulher, eles se unem, ele deixa o pai e a mãe, se torna uma só carne. É o homem e a mulher. É algo muito concreto. Então, assim, como cristãos católicos, é algo muito preciso dentro da doutrina e da ética da nossa fé católica. Nós escolhemos a vida, nós escolhemos a família, nós escolhemos professar a nossa fé. Que seu sim seja sim, que seu não seja não. Quente ou frio, porque morno eu vomito. Apocalipse. Então, dentre dos inimigos da alma, é muito concreto, é muito tranquilo, quando nós vamos fazendo algumas colocações que a gente vê no mundo, no nosso dia a dia. Porque nós precisamos apenas escolher de que lado nós estamos. Daquele que acha que é certo, ou daquele que verdadeiramente escolhe a verdade. Porque o Deus que nós servimos, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós só precisamos ser convictos na nossa escolha. Então, digamos e afirmemos que o mundo é um dos inimigos da alma mais fácil de combatermos. Porque as falsas ideologias estão aí. Mas a nossa igreja, ela é repleta de beleza e de doutrina e nos mostra a verdade. Nós só precisamos escolher de que lado nós vamos estar, do mundo ou de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E aí nós damos passos para falarmos do segundo inimigo da alma, o demônio. O mundo é o inimigo mais fácil dos três. O segundo inimigo, que é o demônio, ele já não é tão fácil de descobrir as suas obras. Por quê? Porque ele é astuto, ele se disfarça, ele tenta mascarar para que poder assim roubar a nossa alma, roubar de estarmos na presença de Deus. Dentre os três, ele é o mais forte, o mais obscuro de se perceber. Sua astúcia e tentações são as mais fortes e duras de se vencer, por se tratar de um ser espiritual. Ele vem disfarçado de bom. Só pela força da oração podemos vencê-lo. Ele foi um anjo de luz, Lúcifer, ele foi um anjo de luz. É estando em comunhão com o Senhor que se trava uma batalha e ganha, uma vez que a força de Deus é infinitamente superior à força de Satanás, do demônio. Então nós precisamos entender que para combater esse segundo inimigo da nossa alma, nós temos duas armas fortes e poderosas. A primeira, a oração. Pela oração nós vencemos esse inimigo da alma. E a segunda arma é a humildade. Por que esse inimigo odeia tanto Nossa Senhora? Porque ela é humilde, porque ela é pobre, porque ela se faz totalmente pequena e escrava
na mão do seu Senhor. Ela se deixa conduzir. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Por isso, ele não gosta dessa consagração. Por isso o demônio, ele investe pesado para você desistir de se consagrar. Por isso ele trabalha na nossa preguiça. Por isso ele trabalha nas nossas atividades diárias, para que a gente possa gastar tempo com muitas coisas, menos estar na presença do Senhor. Ele dificulta para que nós não façamos os nossos exercícios espirituais. Ele dificulta para que nós nos sintamos incapazes de sermos consagrados. E nós vamos nos sentindo inferiores. E assim, dia após dia, a gente vai dizendo: eu não posso viver essa consagração. Isso é o quê? Uma armadilha do inimigo da alma. Para quê? Para nós desistirmos da nossa consagração. E muitos de nós caímos. Nós caímos e ele vence. Porque ele sabe do poder dessa consagração. Porque no momento em que nós nos consagramos a Maria, nós nos entregamos inteiramente a Jesus. Nós nos tornamos pessoas muito mais fervorosas na oração. Nós nos tornamos pessoas muito mais humildes. A oração da humildade. Nós nos tornamos cada vez mais fervorosos. E esse inimigo da alma não quer que nos tornemos pessoas fervorosas na oração, porque ele sabe que ele perde uma alma para Deus quando nós nos consagramos. Então sejamos vigilantes, meu irmão, minha irmã, no momento em que nós renovamos a nossa consagração, no momento em que nós vivemos a nossa primeira consagração, para que esse inimigo da alma não nos roube da presença do nosso Senhor. Santa Teresa de Ávila, ela afirma que para ela uma mosca a incomodava mais do que o próprio demônio. Por que será que uma mosca a incomodava mais do que o próprio demônio? Essa santa doutora da igreja, ela tinha êxtases quando ela vivia o seu momento de oração. Ela tinha momentos de oração em plenitude na presença do Senhor. Ou seja, o demônio não conseguia roubá-la da presença do Senhor. Então uma mosca ali no ouvido dela conseguia incomodar mais do que o demônio, porque o demônio não tinha vez na vida de Santa Teresa de Ávila. E da mesma forma nós precisamos dizer: você não tem vez na minha vida, demônio, porque o meu Deus é maior do que você. Esse inimigo, ele já foi derrotado na cruz por nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou até a última gota de sangue por nós. E nós não podemos permitir que ele continue zombando de nós pela nossa fraqueza, porque nós somos fortes pela presença de Deus, pela nossa vida de oração, nós nos fortalecemos em Deus. Então esse inimigo da alma, que é astuto, ele é vencido pela oração e pela humildade. Então sejamos convictos da nossa oração, o quanto ela é poderosa, e humildes, para que nosso Senhor ganhe cada vez mais espaço e nós possamos assim vencer este inimigo a cada dia. E o terceiro inimigo da alma. E agora nós vamos responder a pergunta que eu fiz no início. Qual o pior inimigo a ser combatido? A carne. Essa aqui.
nós somos os nossos piores inimigos. Nós lutamos contra nós mesmos. A nossa vontade vai de encontro à vontade de Deus. Nós batalhamos, nós levantamos uma batalha constantemente, interiormente, contra a vontade de Deus. Dentre os 3 inimigos, é o mais persistente, pegajoso e perigoso inimigo da alma. É a carne. São 3 P's: persistente, pegajoso e perigoso. A nossa carne. Ela oferece continuamente uma oposição ao espírito e durará até quanto durar o homem velho em nós. Trata-se, portanto, de uma batalha árdua, uma vez que o homem velho durará enquanto durará a nossa vida, devido à concupiscência existente em nós. Nós precisamos combater o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa impaciência, a nossa falta de perdão, a nossa ausência de alegria. Então a gente precisa combater muitas coisas em nós para conseguirmos vencer este inimigo. Você pode pegar a sua palavra e meditar comigo. Romanos 7, 14, 25. Romanos 7, 14 a 25. Eu sei que em mim, isto é, em minha carne, não habita o bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de fazê-lo. Não faço o bem que gostaria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o mal que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Enquanto, pois, em mim esta lei, quando quero fazer o bem, o que me deparo é o mal. Deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser. Sinto, porém, nos meus membros outra lei, que luta contra a lei do meu espírito, e me prende à lei do pecado que está nos meus membros. Homem infeliz que sou, quem me livrará deste corpo que me acarreta a morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, de um lado, pelo meu espírito, sou submisso à lei de Deus. De outro lado, por minha carne, sou escravo à lei do pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pelos nossos impulsos, desejos, nós somos impelidos muitas vezes pela nossa carne, pelas concupiscências, a viver o pecado. O pecado lá trazido em nós por Adão e Eva, o pecado original. Mas nós precisamos entender que dentro desse árduo combate espiritual que nós vivemos, nós temos o novo Adão, nós temos a nova Eva, nós temos algo muito maior que nos encoraja a lutar e a vencer essas concupiscências que nós trazemos, a vencer o pecado. Os homens guiados pelo Espírito não fazem aquilo que gostariam de fazer. Os desejos da carne se opõem
ao do Espírito, a estes o da carne, pois pelo contrário, nós não nos deixamos ser guiados pelos desejos da carne. Nós somos impelidos a ser conduzidos pelo desejo do Espírito Santo. Então, a nossa consagração, ela vai nos conduzir a tirar essas ervas daninhas, mas tirar de uma forma profunda. Eu gosto muito quando a gente vai traçando este caminho de falar dessas concupiscências, desse pecado original, desses pecados de estimação que muitas vezes nós vamos trazendo enraizados em nós. Eu gosto de trazer um exemplo. Quando você vê aqueles matinhos, né, pequenos crescendo, aí você vai lá e arranca ele. Dá uma chuvinha de leve, o que é que acontece? Ele volta a brotar novamente. Por quê? Porque você arrancou de uma forma superficial. O que é que você precisa fazer? Você precisa pegar uma machadinha, alguma coisa e arrancar a raiz daquele mato, para que ele não volte novamente, porque ali é uma erva daninha. Se você deixar, ele vai crescer. E se você tiver uma planta ali, flores, ele vai sufocar. Da mesma forma são esses pecados. Os pecados, aqueles que estão enraizados na nossa vida, nós precisamos fazer uma limpeza profunda. Por isso, nesse caminho de consagração, nós sempre falamos de uma boa confissão, onde nós vamos olhar para dentro de nós e vamos ver esses pecados que estão enraizados, esses pecados que nós vamos trazendo na nossa vida como pecados de estimação, e que a gente vai cometendo eles de uma forma cotidiana e vão se tornando algo muito natural na nossa vida. E aí a gente precisa verdadeiramente arrancá-los, retirá-los com profundidade da nossa vida, no desejo de não mais cometê-los, fazer a diferença mesmo. Porque a nossa carne, ela é fraca. Ela é fraca e impulsionada a viver condicionada. Nós somos condicionados a viver naquilo que é cômodo. Eu não quero fazer um jejum porque a minha carne não quer ser mortificada. Eu quero aquilo que me dá prazer. Quem gosta de comer chocolate? Dá prazer. Quem quer comer jiló? Poucos. Por quê? É uma comida amarga. Então, nosso paladar, ele é adaptado para aquilo que dá prazer. A nossa carne quer coisas que são prazerosas. Então, eu preciso hoje me moldar a esse caminho de me mortificar. Se eu levo horas na internet falando e vendo coisas que não condiz ao meu chamado, eu preciso começar a viver mortificações. Se eu uso a minha língua para falar coisas, para proclamar coisas que não condiz ao meu chamado, eu preciso rever as minhas ações. Estamos no tempo de advento. Diferente da quaresma, que a gente fala que é um tempo totalmente penitencial, o advento, ele tem um quê de penitencial, mas muito mais voltado para um olhar de esperança, de nascimento, mas também nos conduz a um jejum. Ele também nos conduz a uma reflexão, porque nós precisamos preparar o nosso coração para o nascimento de Jesus Cristo. Nós precisamos preparar o nosso interior para receber
nosso Senhor Jesus nas nossas vidas. Nossa Senhora, nós estamos aqui hoje do lado da imagem de Nossa Senhora grávida. E nós nos preparando para a nossa consagração, precisamos gerar dentro de nós Jesus Cristo. Assim como Maria, o nosso coração tem que ser um ventre. Um ventre que gera Jesus. E para nós gerarmos Jesus, precisamos combater com veemência os inimigos da alma. Precisamos combater o mundo, que nós falamos que é um dos inimigos mais fáceis. Por quê? Que meu sim seja sim, que meu não seja não. Eu escolho ou o mundo ou Jesus. Quente ou frio, porque morno eu vomito. Eu preciso ver as astúcias do demônio e entender que para combatê-lo eu tenho duas armas, que é a oração e a humildade. Eu tenho que combater o meu orgulho, a minha vaidade. Então eu preciso estar firme e fervoroso na minha oração. E o terceiro e pior inimigo, que é a minha carne. Orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então eu preciso constantemente combater a minha carne. E daí eu tenho que fazer uma reflexão interior das concupiscências do ter, do poder e do prazer, as que são muito mais difíceis para mim, para que eu possa começar a combatê-las. E assim o meu coração vai se tornar uma manjedoura fecunda para receber Jesus Cristo na minha consagração. Então é algo, minha irmã, meu irmão, que a gente vai fazendo constantemente e que ele não termina no dia 8, no nosso caso, que nós estamos nos preparando para renovar a nossa consagração, ou receber a nossa primeira consagração no dia 8 de dezembro. Não finda aí. É o início de tudo. É o início de tudo, porque nós vamos a cada dia precisar testemunhar a nossa consagração. Testemunhar o nosso sim. Testemunhar que o sangue de Jesus precisa ser derramado para queimar e acabar com as ervas daninhas que insistem ainda a crescer dentro dos nossos corações. Então, todos os dias eu preciso pedir: Senhor Jesus Cristo, derrama o teu sangue sobre a minha vida, porque existem ervas daninhas ainda querendo brotar dentro do meu coração para impossibilitar que a tua graça cresça em abundância na minha vida. Então, que nós possamos assim pedir fortemente que nosso Senhor Jesus Cristo, vivo, vencedor, nos ensine. Ele que é o agricultor, Ele que é o bom pastor, Ele que é o Senhor das nossas vidas, Ele nos conduza, Ele conduza o nosso coração para se tornar um terreno fértil onde Ele habite, onde Ele faça morada, onde nós possamos entender a nossa limitação, a nossa fraqueza, o nosso pecado, e cresça em nós o desejo ardente de estar na presença do nosso Senhor, para sermos pessoas renovadas, pessoas diferentes. Pedimos, Mãe Santíssima, Nossa Senhora, Tu que gerastes o Cristo, gera em nós homens e mulheres novos. Nos ensina a entendermos que precisamos amadurecer a nossa fé, sermos corajosos para lutarmos
nos combates diários da nossa vida, para lutarmos contra cada um desses inimigos da nossa alma e sairmos vencedores, porque nós somos filhos e filhas da luz. Pedimos, Mãe Santíssima, tu que és esposa do Espírito Santo, intercede por nós, para que o Espírito Santo de Deus se derrame abundantemente sobre as nossas vidas, nos ensinando a sermos homens e mulheres cheios de luz, cheios de fé, cheios de esperança, cheios de coragem, cheios de amor. Vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo sobre as nossas vidas, para combatermos o bom combate e guardarmos a nossa fé. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedimos ainda, Mãe Santíssima, a tua santa e poderosa intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Imaculada Conceição, rogai por nós. Minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração.